Deixando o caminho do fracasso espiritual. Muitas vezes nós temos a tendência na nossa fé, na nossa caminhada cristã, de começarmos bem, mas muitas vezes não terminarmos, não é? A gente não chegar ao fim, ou muitas vezes chegamos ao fim de uma forma muito trágica, de uma forma totalmente desgastada, de um terrível isso. E muitas vezes nós... Terrível isso. E muitas vezes nós trilhamos esse caminho do fracasso espiritual porque justamente nós não seguimos o conselho de Cristo Jesus de estar nele para justamente ter a vida nele, a vida eterna nele. Jesus agora não está fazendo um convite aqui, como muitos imaginam, mas justamente está trazendo uma exortação. E o contexto desse capítulo 5, como nós já começamos a estudar nos últimos domingos aí, as mensagens estão aí no nosso canal. Se você perdeu, você pode retornar aí depois e ver essas mensagens. É justamente um contexto agora de exortação àqueles que estavam questionando Jesus por ele ter curado uma pessoa enferma num dia de sábado. Tá bom? E nós já vimos parte dessa discussão no último domingo, onde agora o Senhor Jesus vai defender esse assunto e vai exortar sobre esse assunto, mostrando e justamente revelando sobre ele, né? E de como ele faz isso. Onde o próprio Senhor Jesus, ele não viveu, apesar de ser Deus neste mundo, ele não viveu de forma autônoma do Pai. E vai descrever essa dependência do seu próprio Pai no exercício do seu ministério. A autonomia humana e sua tentativa fracassada de gerar a vida é confrontada pela dependência de Jesus ao seu Pai, testemunhada por João Batista e pelo próprio Pai e pela palavra de Deus. E isso que o Senhor Jesus vai nos mostrar. E aqui, meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar que muitas vezes nós temos essa tendência de gerar vida, ou querer viver uma vida, ou achar que podemos ter uma vida melhor, inclusive a audácia de achar que teremos uma vida eterna de forma autônoma, de forma separada de Deus. E isso é uma grande mentira, porque o Deus que nós cremos, o Senhor Jesus, é a fonte de toda a vida. E aqui nós precisamos, como que se dá isso? Muitas vezes nós criamos o nosso sistema de vida perfeito. Nossa, a minha vida tá boa. Olha, a minha vida tá tão legal. Eu estou tão feliz neste mundo. Eu estou tão feliz com a minha família. Eu estou feliz com o meu trabalho. Olha, que beleza. Eu estou tendo uma vida boa, que eu não preciso nem de ter a vida eterna. Muitas vezes esse é um pensamento do mundo. Esse é um típico pensamento daqueles que não creem em Cristo Jesus. Ou, por outro lado, existem aquelas pessoas que vivem um tormento, um desespero tão grande, que passam toda a sua vida criando um sistema, até mesmo religioso, para alcançar uma graça, uma vida eterna à parte de Cristo Jesus. E quando isso ocorre, é fracasso espiritual. E é isso que o Senhor Jesus vai nos mostrar aqui esta noite. O mundo vive essa autonomia. E aqui, meus queridos irmãos, olha, o mundo vive essa autonomia de querer resolver os problemas do mundo a parte de Deus. Vamos resolver o problema do racismo a parte de Cristo Jesus, a parte do Senhor. Não vai resolver. Vamos resolver os problemas sociais a parte de Cristo Jesus. Não vai resolver. Vamos resolver os problemas políticos a parte de Cristo. Não vamos resolver. Porque nós não podemos criar um sistema de vida autônomo daquele que é a fonte da vida. E o Senhor Jesus começa essa exortação justamente demonstrando que ele não viveu essa autonomia. E que ele justamente viveu na dependência do Pai. Agora aqui, meus queridos irmãos, prestem bastante atenção nisso. Se Jesus viveu, enquanto estava neste mundo, dependente do seu Pai, por que eu preciso ter a arrogância ou a petulância de achar que eu posso criar para mim uma vida à parte do Senhor?
Ou uma vida simplesmente onde o Senhor, ele vai avalizar aquilo que eu faço. E o Senhor Jesus vai mostrar isso, que a sua dependência do Senhor, a dependência do Pai. E ele começa descrevendo isso nos versículos de 31 a 35. Deixa eu sair da frente aqui do texto. Diz assim o texto: se testificar acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque o testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Havia uma ideia judaica, e Jesus está inserido dentro desse contexto judaico, porque agora ele é questionado diante das declarações que ele havia feito, onde ele precisava agora, perante aqueles que estavam o questionando, comprovar através de testemunha aquilo que ele havia dito. Por exemplo, João capítulo 5, versículos de 28 a 30, se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver, dentro de todo aquele discurso que ele havia feito anteriormente, ele diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, e julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Esta palavra que o Senhor Jesus acabara de declarar, ela precisa ser comprovada agora através de um testemunho. E havia um conceito judaico de que o testemunho agora, de que há uma declaração, de que uma lição não dependia da própria comprovação de si mesmo, mas do testemunho de outra pessoa. Se mais de uma pessoa testemunhasse aquilo que estava sendo dito, aquilo se tornaria assim uma verdade. E o Senhor Jesus descreve aqui que esse testemunho não é dele neste exato momento, mas agora ele coloca aqui, ele volta a falar sobre João Batista. Ele diz que esse testemunho não é só dele, mas é do próprio Pai, e traz agora a pessoa de João Batista, que precisa agora, como essa fonte fidedigna daquilo que eles já ouviram de João Batista sobre aquilo que ele está declarando. É interessante porque lá em João capítulo 1, versículos de 19 a 28, e ainda nos versículos de 29 a 30, João Batista, nós já estudamos esse texto também, está aí no nosso YouTube, você pode rever essa mensagem. Justamente é enviado a João Batista uma delegação de religiosos para perguntar se ele era o Messias. E nós vemos que João responde que ele não era, mas ele que era apenas aquele que estava preparando o caminho para o Messias. E aqui nós precisamos lembrar da importância de João Batista dentro desse conceito judaico, onde nós muitas vezes não imaginamos ou nós não temos a noção do personagem de João Batista na sua época em relação aquelas pessoas que ouviram a sua mensagem. Jesus menciona a testemunha de João Batista, justamente descrevendo aqui e cumprindo aquilo que se determinava dentro dessa cultura em que o Senhor Jesus estava inserido. Olha, João Batista, aqueles que vocês ouviram, aqueles inclusive que vocês consideravam como essa candeia aqui, como uma luz, olha, agora sim, agora é um novo profeta que nos instruirá. Ele testemunhou ao meu respeito sobre aquilo que eu estou dizendo. João Batista, ele justamente vem agora trazer para vocês que estão me questionando o testemunho verdadeiro do que eu sou e do que eu vou fazer.
Jesus, é claro que aqui nós precisamos lembrar que Jesus não precisava do testemunho de João Batista, não é verdade? Que Jesus agora, ele não precisa de um testemunho humano para comprovar a sua obra ou comprovar quem ele é. Mas Jesus se submete a essa tradição justamente para, num sinal de humildade, para comprovar e trazer agora a essas pessoas que estão ouvindo a fé necessária. A fé necessária para de quem estava à frente deles. O que Jesus está fazendo é o que é descrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e que deveria apegar-se a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para satisfazer aquilo que esses interlocutores de Cristo Jesus precisavam para crer nele, em Cristo Jesus, Jesus submete a sua vida ao próprio testemunho de João Batista. Mas Jesus não precisava disso. Mas mesmo assim, ele faz. Justamente para descrever agora que Jesus, ele não precisava, ele dependia do seu próprio Pai, ele dependia agora, e ele se submete a isso de uma forma graciosa para fazer com que aqueles que estavam ouvindo entendessem a sua mensagem, reconhecessem quem ele era. Um historiador chamado Flávio Josefo, um judeu, né, que viveu ali por volta do 1º século, é interessante que descreve na época de Jesus uma grande agitação sobre vários messias que surgiram. Eu também já falei sobre isso numa outra mensagem, na época de Jesus. E algumas pessoas surgiam com uma mensagem agora de renovação, se dizendo Messias, e esses chamados Messias eram agora seguidos pelas pessoas. E nós temos relatos disso, alguns deles, inclusive, foram mortos, né, porque agora defendiam, como Messias, uma libertação do Império Romano, e assim por diante. Mas Jesus não é mais um Messias aventureiro. Jesus é o Filho de Deus, e que está agora debaixo da autoridade do seu Pai, fazendo o que o seu Pai lhe mandou fazer, fazendo agora, se submetendo aqui àquilo que o seu Pai determinou que o fizesse. E o próprio Senhor Jesus e o próprio João Batista é testemunha dessa obediência de Cristo Jesus. Mas Jesus descreve isso, que toda esse desprendimento justamente se dá para que eles creiam. Mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Olha, vocês deram valor a João Batista, vocês prestaram atenção na mensagem batista, vocês ouviram o que ele disse. Durante um certo tempo, vocês viram a esperança na palavra de João Batista. E é essa palavra que se faz presente diante de vocês. Mas não era João Batista. Não era João Batista. A luz dele durou um certo tempo, mas depois se apagou para que viesse uma luz ainda maior, a luz de Cristo Jesus. Todo o entusiasmo com o ministério de João Batista não era maior que a profundidade da crença do que os que ficavam apenas maravilhados com o que Jesus fazia, mas não com o próprio Jesus. E Jesus já havia exortado essas pessoas, alguns desses, no capítulo 2 de João, em que as pessoas estavam maravilhadas com aquilo que Jesus fazia. Mas o texto diz que Jesus os conhecia. Conhecia o tipo de fé que eles tinham. Não era uma fé de salvação. Era apenas uma admiração. Assim como tinha com João Batista. Queridos irmãos, o que o Senhor Jesus aqui está descrevendo, olha, e confronta a vida espiritual dessas pessoas, onde muitas vezes criam para si mesmas, né, personalidades eclesiásticas, criam para si mesmo pessoas para seguirem.
Uma vida autônoma, criam para si mesmo uma mensagem autônoma a parte das Escrituras. E quando Deus se apresenta, quando o Senhor Jesus está presente, não conseguem ver ou enxergar o Cristo Jesus. Expectativas com personalidades, expectativas com conselhos. Não, agora eu segui essa mensagem, agora eu vou seguir essa pessoa, agora vai. Mas são apenas luzes que, comparada à luz de Cristo Jesus, não são nada. E aqui, se você e eu começarmos agora a depender da nossa vida espiritual, de uma vida dita em Cristo Jesus, nessa autonomia agora de criar para eu mesmo agora seguir alguém, uma vida, não, agora eu vou seguir. É um fracasso. É fracasso. Você não está nessa igreja porque você gosta do pastor William. Você não está na igreja porque você agora segue uma pessoa aqui da igreja. Não, você está na igreja de Cristo Jesus por causa de Cristo Jesus. Queridos, como nós vemos neste mundo evangélico, as pessoas agora se dirigindo a uma outra igreja, as pessoas agora se comprometendo com uma outra igreja, com uma parte do corpo de Cristo, agora por causa de uma personalidade, mas não por causa de Cristo Jesus. Essas pessoas, essas personalidades, elas são falhas. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Olha, se tem gente que pegou Covid, foram pastores, e alguns deles morreram nessa pandemia. Eu até estava falando para a Linda isso, olha, a gente, muitas vezes pastor acha que é o machão, não é? Olha que agora o ungido do Senhor não pega Covid, pega, morre. Porque é falho. Porque nós não vivemos um ministério autônomo de Cristo, um ministério autônomo, nós dependemos de Cristo Jesus. Qualquer vida autônoma é um fracasso. É fracasso. Por isso precisamos tomar muito cuidado, meus queridos irmãos. Quais são as suas expectativas? Jesus não nos frustra, de jeito nenhum. Mas Jesus continua o seu discurso, né, a sua exortação, descrevendo agora que a autonomia humana e sua tentativa fracassada de gerar a vida é confrontada pela dependência de Jesus e testemunhada pelo próprio Pai agora. Ele diz assim: eu tenho um testemunho maior do que de João Batista. Se João Batista testemunhou sobre mim e aquilo que eu estou dizendo para vocês, vocês deveriam entender que isso é verdade. Mas não para por aí, porque agora Jesus apresenta alguém ainda maior que João Batista, que testemunhou ao meu respeito aquilo que eu haveria de fazer. E agora ele fala do próprio Pai. A própria obra do Pai que me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vidas. Mais que o testemunho de João Batista, agora o testemunho do Pai assume uma proporção ainda maior sobre a obra redentora do próprio Deus. E aqui nós precisamos entender que o plano redentor de Deus para este mundo justamente se passava agora pelo seu Filho, o seu Filho amado Jesus Cristo. Obra essa que Jesus está prestes a completar e completa na cruz, de forma gloriosa. Todo o ministério de Jesus, que muitas vezes nós prestamos atenção nos evangelhos, os milagres, as maravilhas realizadas por Cristo Jesus, junto das pessoas que estavam à sua volta, nada se compara com a glória da cruz. O propósito de Jesus ter vindo a este mundo, enviado pelo próprio Pai, desde o início dos tempos, desde o início das eras, desde a eternidade,
era Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus agora não era um grande profeta, como nós vimos lá no capítulo 3, versículo 2, como diz Nicodemos, mas era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus é testemunha do seu Filho em toda a sua obra, que antecedeu inclusive a sua vinda. Hebreus capítulo 1 vai falar, né, em versículo 1, que Deus falou aos pais, ou os pais hebreus aqui, de muitas maneiras, sobre aquilo que estava acontecendo naquele exato momento. Cristo no meio deles. A palavra de Deus há séculos está sendo pronunciada e ensinada, guardada, e agora é encarnada na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a palavra. Tudo aquilo que o Senhor Jesus falou no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, agora é personificado na pessoa de Cristo Jesus. Todas as promessas, as profecias, a lei, tudo aquilo que o Senhor estava descrevendo, agora as pessoas podem ver, agora de fato, na pessoa de Cristo Jesus. Séculos onde a palavra está sendo anunciada, séculos onde a palavra está sendo apresentada, as promessas estão sendo reveladas. Mas agora, diante deles, essa palavra na pessoa de Jesus Cristo, eles não entendem, não creem. Por isso que o Senhor Jesus diz, nem na palavra de Deus eles creem, pois não creem naquele que enviou. É muito interessante porque aqui há uma jogadinha aqui de palavras, um jogo de palavras, meus queridos irmãos, que se você diz que crê nas Escrituras como a palavra de Deus, mas não crê naquele que é a palavra, que é Cristo Jesus, isso não faz o menor sentido. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não adianta eu recitar o Salmo de 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu não creio em Cristo Jesus. Não adianta eu descrever os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, e viver isso. Mas se eu não crer em Cristo Jesus, nesse que cumpriu todos esses mandamentos, não tem o menor sentido. Não adianta eu soltar versículos ao vento, não é? E recitar versículos no Facebook, no Instagram, mas eu não creio em Cristo Jesus. Isso não tem o menor sentido, porque você não crê naquele que o enviou, no próprio Deus, o Deus dessa palavra. E é isso que o Senhor Jesus exorta. Olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Vocês agora, minuciosamente agora, olham para a palavra de Deus para não perder nenhum detalhe. Porque pensam estar no estudo dessa palavra a vida eterna. Olha só que interessante. O Senhor Jesus não está dizendo que é ruim estudar a Bíblia. Como alguns acham. Existe um mito aí que se diz, olha, não pode ler a Bíblia toda, senão você fica louco. E o mito, já ouviu esse mito? Não sei se você já escutou isso, mas existe aí uma pseudo-religião dizendo que inclusive crê em Cristo Jesus. Olha, a gente não lê a Bíblia toda, porque senão a gente fica louco. Isso não tem o menor sentido. Tá bom? E não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, para você não estudar a Bíblia. Ao criticar esses homens, Jesus está dizendo, olha, vocês estudam tanto as Escrituras, mas a sua fé está nos estudos e não naquilo que vocês justamente entendem das Escrituras. Eles achavam que o simples fato de estudar as Escrituras traziam para si graça o suficiente para estar na presença de Deus e alcançar alguma graça. Havia um rabino judaico chamado Hillel, que dizia, quanto maior o estudo da lei, mais vida. Olha só. Quanto maior o estudo da lei, mais vida. E que se um homem ganha para si mesmo as palavras da lei, ele ganha para si mesmo vida no mundo futuro. O próprio apóstolo Paulo descreveu na sua antiga maneira de ver e de viver como um fariseu. Em Romanos capítulo 7, versículos de 9 a 10, ele diz, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte.
É interessante que parece que Paulo vivia sobre esses preceitos. O preceito do estudo da palavra, que o simples estudo da palavra garantiria uma graça. Olha, quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento, mais vida eu tenho. Olha só que essa conversa, esse pensamento, ele é extremamente piedoso, não é verdade? Mas a vida não está no estudo da palavra, a vida não é alcançada no simples fato de você estudar, no estudo da palavra por si só. A vida não está simplesmente por você decorar versículos, os preceitos da lei. Se você não entende que toda essa palavra, que todos esses preceitos da lei levava para Cristo Jesus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não adianta você agora se perder em todo o conhecimento, achando que o simples fato de decorar toda a Bíblia garante para você graça. Se ao decorar todo esse texto, se entendendo todo esse texto, você não entender que isso leva você para Cristo Jesus. E assim, inúmeros intelectuais, pessoas que se dedicam ao estudo da palavra de Deus, pessoas que profundamente conhecem as Escrituras, mas elas não conhecem a Cristo Jesus. Elas não entenderam agora que esta palavra leva para Cristo Jesus. Queridos irmãos, eis aqui a tragédia, eis aqui o fracasso espiritual apresentado por Cristo Jesus. E aqui há uma tristeza muito grande nesse negócio, porque há pessoas vivendo essa espiritualidade bíblica, entre aspas, não é verdade? Achando que o estudo da palavra de Deus agora garante graça, mas não entendem e agora não entenderam que esse estudo ainda não levou a Cristo Jesus. Uma hermenêutica do Antigo Testamento equivocada. Já que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Se judeus estão se recusando a vir a Jesus em busca da vida, essa recusa constitui agora a evidência de que não estão lendo as Escrituras como deveriam ser lidas. É por isso que o Senhor Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terem vida. E quando Jesus está falando isso, ele não está falando com incrédulos, desconhecedores da palavra de Deus. Eles estão falando com incrédulos, conhecedores da palavra de Deus. Eis a tragédia espiritual. Eis o fracasso espiritual aqui apresentado por Jesus. Não existe mais trágico quando o significado central das Escrituras é pervertido. E a consequência disso é uma tragédia, é o fracasso espiritual na vida das pessoas. E hoje nós vivemos neste mundo evangélico eclesiástico cheio de fracasso espiritual, porque a palavra tem sido deturpada. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido recitada, a palavra tem sido anunciada, mas essa palavra não aponta para Jesus. Queridos irmãos, vemos aí hoje em dia uma hermenêutica do diabo que se utiliza de uma exegese e não de uma exegese, que simplesmente se utiliza da palavra para defender o seu ponto de vista, seja político, seja sociocultural, e por aí vai, militante, e por aí vai. E por aí vai. Isso é deturpação da palavra de Deus. Pessoas que eu fico impressionado como pessoas incrédulas, até pessoas inteligentes, pessoas que leem a Bíblia, se utilizam, filósofos que sabem mais de Bíblia que muito crente, mas elas não conseguiram enxergar e esse conhecimento não conseguiu levar essas pessoas para Cristo Jesus. Isso é trágico, isso é um fracasso espiritual, porque esse mero conhecimento não garante graça. O que o Senhor Jesus está dizendo é que você não precisa e que você não deve ser um intelectual das Escrituras para alcançar graça. Mas você sendo um intelectual das Escrituras agora, essa intelectualidade, essa inteligência, esse conhecimento deve levá-lo a Cristo Jesus. Por outro lado, eu fico também impressionado com pastores e crentes que não estudam as Escrituras e menosprezam aqueles que estudam. Tem também isso. Pastores que inclusive levam
um termo pejorativo, né, que é o pastor de gabinete. Eu não sei se eu sou pastor de gabinete porque eu trabalho aqui no meu gabinete. Acho que eu sou um pastor de gabinete porque eu fico aqui no meu gabinete, estudando a palavra de Deus. Porque o meu maior temor é apresentar uma palavra deturpada para a igreja, uma palavra que não vem de Deus, uma palavra que você não possa ver agora, Cristo Jesus. E aqui o meu maior temor é pregar um texto bíblico que apenas faça com que você sinta bem consigo mesmo, que você fique feliz, que você fique uma pessoa melhor na segunda-feira, mas a parte de Cristo Jesus, isso é fracasso espiritual. Eu não posso pregar agora uma pregação usando um texto bíblico de autoajuda para que você comece bem uma semana. Com palavras, com frases de efeito, com palavras que você vai, inclusive, desenhar, colocar numa camiseta, que você vai postar no Instagram e assim por diante, mas que não te levou a Cristo Jesus. Eu fui desonesto. E se eu fizer isso, eu pagarei um preço diante de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, eu e você precisamos estudar minuciosamente a palavra de Deus. E as minúcias dessa palavra, precisamos sempre questionar, elas estão me levando a Cristo Jesus? A uma vida a Cristo Jesus? Continue decorando o texto bíblico, continue lendo a palavra de Deus, continue lendo as escrituras, mas que tudo isso, continue participando da escola dominical, continue lendo os livros que o Ricardo sorteia, livros maravilhosos, que falam sobre a palavra de Deus. Hoje, inclusive, o Cláudio ganhou um livro aí na nossa transmissão. Não é verdade? Continue lendo isso, mas todo esse conhecimento precisa te levar para Cristo Jesus, porque Ele por si só não te garante graça nenhuma. Você apenas enche a sua cabeça de informação. E se você está vivendo assim, isso é um fracasso espiritual. A palavra de Deus aponta para Cristo. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Por último, essa autonomia humana e sua tentativa fracassada de gerar a vida é confrontada pela dependência de Jesus e testemunhada pela palavra de Deus agora. E é interessante que nós já falamos um pouco disso no texto anterior, mas agora o Senhor Jesus fala agora do testemunho de Moisés. Jesus não aceita o testemunho humano sobre ele, agora ele acrescenta que não aceita inclusive glória humana. Suas obras são suficientes para agradar aquele que enviou e não se tornar o Messias que eles queriam. Ele diz assim: eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Olha que palavra dura de Jesus. Eles conheciam a palavra, eles conheciam as minúcias da palavra de Deus, seguiam a palavra de Deus, mas eles não tinham o amor de Deus. Que tragédia, que fracasso isso, irmãos. Eu vim em nome de meu pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, o único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É interessante porque o Jesus aqui utiliza a figura de Moisés, esse personagem, porque essas pessoas se gabavam do conhecimento das leis de Moisés. Essas pessoas agora, elas estavam se gabando e se escorando, e achando que o simples fato de seguir a lei de Moisés, as suas minúcias, as suas interpretações, as suas tradições, era assim o suficiente, era a tábua de salvação deles. Era a base da vida deles. Diante de Deus chegariam, olha, mas nós seguimos a lei de Moisés, o Senhor mandou isso, o Senhor mandou nós seguirmos a lei de Moisés, seguirmos o que Moisés está dizendo. Mas o Senhor Jesus diz, olha, se vocês estão dizendo que estão seguindo Moisés, mas não conseguirem enxergar a minha pessoa, vocês não estão seguindo Moisés.
E agora isso será utilizado contra vocês como acusação de quebrar a lei, de vocês desobedecerem a lei de Moisés. E aqui, irmãos, Jesus expande essa discussão numa situação mais crítica. Porque o que eles não queriam, olha só que interessante, o que eles não queriam era deixar de seguir a questão de não seguir a lei de Moisés. Era algo inimaginável para eles. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês não estão seguindo as leis de Moisés. Suas esperanças estão nisso. E serão acusados com a própria lei de Moisés. Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Pois ele escreveu a meu respeito. Jesus não é um Messias político agora que preocupa-se agora com a sua popularidade. Que deveria tornar-se agora um Messias nas expectativas dos seus ouvintes. Inclusive o Senhor Jesus diz, olha, eu não estou aqui para receber aplausos de vocês, mas sempre quando levanta o Messias, vocês vão atrás dele, aplaudindo essa pessoa, com o discurso que vocês querem ouvir de liberdade, de libertação agora política, militar de Roma, vocês o obedecem, vocês dão atenção, mas esse que Moisés anunciou, vocês não querem ouvir. Vocês aplaudem essas pessoas. Vocês aplaudem esses hereges. Vocês se dizem conhecedores da Bíblia, conhecedores de Moisés, mas quando se levanta um herege, dizendo-se Messias, que traz um discurso aprazível para os ouvidos de vocês, vocês o glorificam, aplaudem. Mas esse que vos fala, Cristo Jesus, o enviado de Deus, aquele que Moisés falou, vocês rejeitam. E o amor de Deus não está em vocês. Queridos irmãos, Jesus não está aqui atrás dessa bajulação. Jesus não está agora preocupado com a sua reputação. Os discursos de Jesus não agora obedecem às regras e às narrativas predominantes do politicamente correto da época. Jesus não está amordaçado com isso. Eu fico imaginando Jesus em nossa... É claro que ele continua falando, né? Mas as pessoas não querem ouvir ou dão outra interpretação para aquilo que Jesus falou. Jesus nunca foi o politicamente correto. Olha, não pode falar assim, porque senão vai ofender. Olha, não podemos falar assim, senão... Olha, vai dar processo. Olha, Jesus não tinha isso. Serão acusados essas pessoas. É a tragédia espiritual declarada. A lei não salva. O conhecimento daquilo que Moisés descreveu não salva. Se eles não enxergam a pessoa do próprio Cristo Jesus naquilo que Moisés disse. Por isso, meus queridos irmãos, quero desafiar você essa semana, mais que nunca, começar lendo as Escrituras. Se você faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Leia a Bíblia. Que você não estuda a palavra de Deus, que você não busca o conhecimento do Senhor. Deixe essa preguiça, mas faça isso com a motivação correta. Faça isso justamente com o desejo de que toda essa palavra agora ministrada a você, de que tudo aquilo que você está lendo aponte para Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito do Spurgeon. E os irmãos, inclusive, recebem todas as manhãs, quase todas as manhãs, né? Por mim aí uma devocional, chamada Devocional Manhã e Noite do Spurgeon. Eu só mando um pedacinho para os irmãos, só uma parte disso. E algo impressionante das pregações, eu tenho aqui um livro, inclusive, com inúmeras mensagens do Spurgeon. É interessante que todas as mensagens do Spurgeon, todas elas, e olha que eu já li muitas, elas sempre apontam para Cristo Jesus. Ela não fará agora simplesmente jogar informação vazia, mas elas apontam para Cristo Jesus. Por isso, não se engane. Quer deixar o caminho do fracasso espiritual?
Qual é o caminho? É Cristo Jesus. É ler a palavra de Deus, é orar, mas tudo isso apontando para Cristo Jesus. É estando na igreja, visualizando os nossos cultos, e apontando para Cristo Jesus. Ele é o fim de todo, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Meus irmãos e amados, queridos irmãos, em nome de Jesus, deixando o caminho do fracasso espiritual. E aqui precisamos lembrar que você pode, assim como eu, muitas vezes levar uma vida cristã piedosamente correta. Eu coloco até a Bíblia aberta na minha casa, eu sei versículo de cor e salteado, né? Lá no acampamento dos jovens nós temos a batalha dos versículos, é uma batalha acirrada. É impressionante como eles falam de versículo, né? Principalmente disse Moisés. Eles fazem lá na gincana, não é verdade? Mas isso tudo não traz graça à vida deles se isso não apontar para Cristo Jesus. É claro que é uma brincadeira, nós não vamos deixar de fazer a brincadeira, mas é apenas um conhecimento vazio se isso não apontar para Cristo Jesus. Que você e eu possamos assim, em Cristo Jesus, buscar o sucesso para a nossa vida espiritual. Olha o que Jesus diz: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer ter vida? Quer ter vida eterna? Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma vida alegre? Uma vida aqui boa? Começa em Cristo Jesus. Amém?